Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria eu estou de volta para trazer uma palavra. Eu estava meditando um pouco nesta manhã maravilhosa sobre os dias finais da igreja na terra, a aflição que a igreja viverá, a tribulação que a igreja viverá. Eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus me levou a deixar uma palavra para vocês no capítulo 17 de Apocalipse, onde fala lá a respeito de um assunto maravilhoso, de um assunto que é bom a gente ter conhecimento, é bom a gente entender sobre isso, que a maioria dos cristãos estão sendo levados pelo engano do mundo e muitos vão ser pegos de surpresa no período da grande tribulação. Então, apesar que tem muita gente que acredita em um arrebatamento secreto, né? Um arrebatamento eminente antes da tribulação, inclusive tem pessoas pregando isso, mas eu quero deixar uma mensagem de alerta para todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Apocalipse 17 fala da grande meretriz, a mulher montada na besta. A grande meretriz, né? Juntamente, que quer dizer também a grande Babilônia, né? A grande meretriz é o sistema religioso junto com a grande Babilônia montada na besta. Nós temos que entender esse assunto, porque tem muita gente que entende esse assunto só literal. E nós sabemos que o livro do Apocalipse ele fala de muitas coisas literais, mas ele também revela coisas espirituais, coisas maravilhosas, coisas tremendas. E eu quero dizer para vocês, falar um pouco sobre isso, sobre a grande meretriz. A grande meretriz, irmãos, é o sistema religioso junto com a política, infiltrado com a política, infiltrado no mundo, o sistema religioso corrompido, que significa a mulher montada na besta. E quem é a besta? A besta é o sistema tecnológico, é o sistema globalizado, mundial, é o sistema da inteligência artificial, é a unificação das nações com um só pensamento, com um só intento, representado pelos 10 reis, que é os 10 chifres da besta e os 10 dedos da estátua, que governará no começo da semana de anos do profeta Daniel, a última semana de anos que o profeta Daniel profetizou lá no seu livro. Então, é muito simples nós entender. A besta do mar, que surgiu do mar, ela está terminando de se levantar, irmão. Ela está surgindo, ela não surge de um momento para o outro. Ela não surge num piscar de olhos, entendeu? A besta que emerge do mar, ela está brotando, ela está emergindo, ela está subindo do mar lentamente. Ela vem há anos se levantando, ela começou devagarzinho se levantando e vem se levantando. João teve essa visão.
Então nós temos que entender, porque senão nós achamos que a besta do mar ela vai se levantar só lá no final. E tem gente que pensa que a besta do mar é o anticristo. E na verdade a besta do mar não é o anticristo. A besta do mar é o sistema que vem se organizando há muitos e muitos anos. E ela está saindo, emergindo do mar. O mar significa povos, multidões e nações. Então, resumindo, a besta é o sistema tecnológico, é o sistema organizado que o inimigo das nossas almas, Satanás, está organizando para poder governar o mundo. E essa besta do mar é onde vai estar toda a ciência, toda a tecnologia, todo o sistema artificial, tecnológico do mundo. Então temos que entender essas coisas, porque senão se a pessoa não entender esse assunto, a pessoa fica sem conhecimento nenhum sobre o futuro, sobre o que virá agora nessa reta final do mundo. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a besta que emerge do mar, ela já está terminando de se organizar. Ela está terminando de se organizar e ela é um sistema globalizado, mundial, que ela vai se organizando para o governo dos 10 reis, que é representado pelos 10 chifres da besta do mar. Olha bem como que dá para nós entender certo. Os 10 reis, representados pelos 10 chifres da besta que sobe do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças fala das 7 cidades, as 7 regiões mais poderosas do Oriente Médio, né? Que é as 7 cabeças, que o povo tem uma interpretação totalmente errônea. Eles chegam a dizer que que as 7 cabeças são 7 colinas, que está lá no Vaticano, e diz que o Papa é a besta, que não sei o que. O Papa não tem nada a ver com besta, irmão. As pessoas têm que estudar, conhecer a palavra de Deus. Tem gente que está dizendo agora que o Papa Francisco morreu, agora vai se levantar o último Papa, porque não sei o que. Antes, quando o Papa Francisco veio, era o último Papa. Agora já passou por outro. Então o povo não tem conhecimento, fica gravando vídeo sensacionalista aí, colocando no YouTube para rodar sem conhecimento nenhum das coisas de Deus. Então eu quero dar uma leve explicação para vocês aqui, porque eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que trabalhar daqui um pouquinho, mas eu quero deixar os irmãos cientes. A besta do mar, ela tem 7 cabeças, união de 7 países, 7 poderes que tem na Terra, no Oriente Médio. Ela vai se unir e ela tem 10 chifres, que representa 10 reis que governarão o mundo na primeira metade da semana de anos do profeta Daniel. Então nós temos que entender essas coisas, irmão, para nós não ficar confundidos a respeito das coisas de Deus. Agora, os 10 chifres, eles são 10 presidentes, 10 países que vai governar agora no final, ou digo melhor, no começo da primeira metade da semana de anos do profeta Daniel. Então, que é a última semana de anos, a última semana das 70 semanas profetizada, as 70 semanas de anos profetizada pelo profeta Daniel, os 10 chifres da besta, eles vão reinar na primeira metade da última semana de anos. Eles vão reinar por 1 hora, diz a Bíblia lá. 1 hora. Mas o anticristo, ele já vai estar articulando junto com os 10 reis. Ele só não vai estar ainda no governo total, mas ele vai estar junto, tá entendendo? Porque a besta da terra, que tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, ela é o anticristo, a besta da terra. Ela vai se levantar lá no meio dessas cidades
que é representado como 7 colinas, entendeu? Que o povo entende que é lá no Vaticano, que não tem nada a ver com isso. Essas sete cidades, o anticristo vai vir de uma região chamada Mossul, no Iraque. Só que a Bíblia dá até o endereço do anticristo, entendeu? Ele é da antiga Síria, entendeu? Ele é da Síria, da região da Síria, que era o antigo Iraque, que era do Iraque, da antiga Síria, aquela região ali, cidade chamada Mussum. Ele é dessa região, mas ele vai estar articulando a nível de mundo. Ele vai estar articulando no mundo. Ele é um cidadão com certeza muito influente. Ele é um cidadão com certeza muito inteligente. E ele vai estar sendo dirigido pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. Ele vai ser o templo de Satanás na terra. Jesus, ele representou o Jeová, o Pai, o Deus eterno, o Espírito Santo, ele representou Jeová na terra. E o anticristo representará Satanás. Mas, claro, com muita sutileza, com muito engano, com muita mentira, né? Ele vai enganar as pessoas. Só que ele vai estar já na primeira metade da semana, junto com os 10 reis articulando. Só que ele vai estar quietinho, mas ele já vai estar sendo usado pelo inimigo para enganar as nações, enganar as pessoas. É isso que está acontecendo. O mundo está se organizando, irmão. Vamos abrir os olhos. O mundo está se organizando para o reino do anticristo. Está chegando o tempo. E nós temos que entender essas coisas, porque senão muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, vão ser enganados por falta de conhecimento, porque o sistema religioso tem enganado milhares de pessoas e as pessoas têm ficado presas no sistema e não têm entendido a verdadeira palavra de Deus, porque ficam ouvindo pregações de teólogos sem conhecimento, que prega os seus próprios pensamentos, usando alguns versículos bíblicos e textos isolados das Escrituras, e acaba enganando muita gente. Então temos que abrir o olho. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Cuidado com o sistema religioso, que é a grande meretriz, a mulher montada na besta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu disse a grande meretriz, a mulher montada na besta, eu estou falando da falsa religião, que é representada pela mulher, entendeu? Quando a Bíblia fala em mulherinhas na Bíblia, está falando de igrejas, de religiões, as mulherinhas, entendeu? Deus ele odeia a religião, entendeu? A religião pura é visitar o órfão, as viúvas nas suas necessidades e fugir da corrupção do mundo. Deus nunca criou religião para ninguém. Deus não é religioso. Ele é um Deus santo, maravilhoso. E o foco do verdadeiro cristão é adorar Deus, é adorar o Senhor, não é ficar envolvido no sistema religioso. Então nós sabemos que o sistema religioso, ele é representado no Apocalipse 17 pela mulher montada na besta. Quer dizer, as religiões envolvidas com a política, as religiões enfiadas dentro do sistema político, a religião junto, quer dizer, a grande meretriz, as religiões juntas com o sistema tecnológico corrompido do mundo, a tecnologia mundial, mundial que está dominando o mundo. Então o que nós temos que entender, meus amados irmãos, é que a grande meretriz é o sistema religioso. E a besta que surge do mar é o próprio sistema tecnológico, é o sistema globalizado, é a inteligência artificial que está dominando o mundo nessa reta final. E muita gente não está entendendo isso aí. Muita gente está dormindo, muita gente não está conseguindo entender. E eu quero deixar para vocês nesta manhã essa palavra que eu senti no meu coração de falar,
E eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala, sai dela, povo meu. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. E tem muita gente que está envolvido. Vocês podem olhar que a nossa política brasileira mesmo, as religiões, as maiores igrejas do nosso país, as maiores religiões, né? Porque a igreja mesmo do Senhor é o povo de Deus. A igreja do Senhor é o povo obediente. A igreja do Senhor é o povo que serve a Deus de verdade. A igreja do Senhor é aqueles que servem ao Senhor e não está enfiado dentro desse sistema mundial. Ele vive aqui no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Ele anda aqui no mundo, trabalha aqui no mundo, faz o que tem que fazer aqui no mundo, mas ele foge da aparência do mal e ele não é infiltrado na política e nem é infiltrado no sistema religioso, porque ele é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é religião, não. Ela não tem nenhuma placa. A verdadeira igreja não tem placa. A verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus não tem placa de igreja. Ele serve a Deus, ele não serve o sistema religioso que é representado pela mulher, a grande meretriz montada na besta. Então, quer dizer, é uma união de religião com a política, com o sistema globalizado mundial. Deu para vocês entender agora, meus irmãos? Deu para vocês entender a palavra do Senhor? Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o sistema religioso corrompido, junto com a besta do mar, que é o sistema tecnológico, eles estão se unindo cada vez mais. Estão se unindo cada momento. Estão se unindo cada instante. Entendeu? O nosso Brasil, o mesmo povo, se uniu tanto com a política que virou uma voz só, praticamente. 50% da população brasileira se envolveram tanto com a política que estava até gente morrendo por causa do ex-presidente da República. Crentes tão envolvidos que até brigava nas redes sociais. Não sei se vocês lembram disso. Se brigavam, maltratavam um ao outro. Aquele pior escândalo, as pessoas defendendo um homem mentiroso que se dizia cristão, carregava até uma Bíblia na mão, enganando as pessoas. E os irmãos da igreja caíram nessa conversa maligna, nessa astúcia de Satanás e foram enganados ao ponto de ficarem brigando nas redes sociais por causa de um político corrupto, um político que cada dia mais, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil, estão descobrindo podres e mais podres desse sistema político anterior. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos nos cuidar, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos orienta a cada momento, ela nos orienta a cada instante. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos conduz na verdadeira orientação do Espírito Santo. Então nós temos que entender esse lado, para não sermos enganados. E as religiões, não todas elas, mas a maioria delas estão pregando um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Esse é que é o grande problema. É o grande problema. E muita gente está acreditando que vai ser arrebatado antes da tribulação. E na verdade não vão ser. E eu quero deixar essa palavra de alerta para você se cuidar. Porque o anticristo se levantará logo após o governo dos 10 reis, que eu disse que é representado pelos 10 chifres da besta e os 10 dedos da estátua, né? Nós já estamos vivendo na era dos pés da estátua, está terminando de formar os dedos da estátua, entendeu? E eles estão se formando já. Hoje nós já temos aproximadamente 5 dedos da estátua e temos 5 chifres da besta, que é representado a mesma coisa. 5 dedos da estátua e 5 chifres da besta representa já a metade dos reinos que vão se organizar para governar o mundo agora na reta final. Então, está faltando 5. Porque agora nós temos 5 países com poder de veto. Nós temos os Estados Unidos, o Reino Unido,
nós temos a França, nós temos a China e nós temos a Rússia. 5 países que têm poder de veto, têm poder de resolver o problema do mundo. Então nós vemos que falta 5. Quando se levantar os outros 5, então se cumpre toda a profecia. Então agora os 10 reis se levantam, governam o mundo por 1 hora. O anticristo junto, articulando, só recapitulando aqui para enriquecer a nossa linha de raciocínio, e ele se levanta, mas ele já praticamente mandando, articulando. A política é tão suja que tem presidente que ganha a eleição e quando ele perde ele continua mandando no país, porque ele fica por trás, numa espécie de anticristo, dominando tudo, tá entendendo? Tem prefeito que é assim, ele perde a eleição, ele ganha, ele termina o mandato dele, digo melhor, aí ele apresenta uma outra pessoa para ficar no lugar dele, um sucessor dele, mas ele fica por lá, colocando a colher de pau dele. Ele não querem perder o poder, sabe? O anticristo vai estar junto, articulando por trás, o anticristo vai estar falando, vai estar articulando, e quando for na metade da semana ele pega o poder. E quando ele pegar o poder de papel passado, né? O que ele vai fazer? Ele vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai perseguir todo o sistema religioso. Ele agora está enganando a religião para se infiltrar na política e se infiltrar no sistema globalizado mundial tecnológico. Ele traz o povo de Deus para cá, engana milhares de pessoas e depois, você sabe o que vai acontecer? Ele vai se revoltar contra você mesmo, que apoiou essa safadeza desse sistema religioso e político, enfiado na política. Você não fugiu da Grande Babilônia, você não saiu dela, a Bíblia manda sair. Eu saí há muitos anos, eu não sou mais, não pertenço a placa de igreja nenhuma, eu não sou religioso, eu sirvo a Deus. Eu optei por servir a Jesus na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, porque os 10 reis vão governar, por 1 hora vão passar o poder para o anticristo, e o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, e ele vai perseguir os cristãos, milhares de cristãos vai morrer. O maior holocausto que vai acontecer no mundo vai ser a perseguição do povo de Deus na grande tribulação, na última metade da semana, 3 anos e meio de tribulação. Ele vai perseguir o povo, ele vai perseguir o povo terrivelmente, vai morrer muita gente, vai ser uma coisa horrível, horrenda, mas o Senhor vai permitir isso, sabe por quê, irmão? Para salvar muita gente e também para trazer o juízo dele sobre a terra, tanto sobre o sistema globalizado mundial, a besta do mar, que é o sistema, e também a grande meretriz, que é o sistema religioso junto com a besta, unidos. Eles estão unidos, tá entendendo? A religião está unida com a política. Tem pastor aí brigando nas redes sociais porque receberam milhões e estão apoiando o presidente corrupto, né? Está o ex-presidente corrupto, estão apoiando, defendendo, brigando, desafiando tudo, né? Um pastor que eu não tenho até nem vergonha de falar o nome dele, que se chama Pastor Silas Malafaia. Eu tenho vergonha de ouvir muitas pessoas falando que aquele homem é pastor, entendeu? Porque o verdadeiro pastor, ele não é religioso, ele serve a Deus. Quando você vê o cara enfiado lá dentro, apoiando tudo que os políticos fazem, ele está lascado. Ele não está corretamente agradando o Senhor. Porque, na verdade, eu não estou dizendo aqui que um político, que um pastor, um membro da igreja, um obreiro, não pode até ser um vereador, ser um prefeito, pode. Vai depender do trabalho que ele vai fazer. Se ele conseguir fazer um trabalho honesto, ele pode ser. Mas se ele se infiltrar no meio do sistema da besta, que é a besta do mar, que é o sistema que eu acabei de falar, ele vai perder o rumo, entendeu? Ele vai perder o rumo. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmão, nos preparar, porque Jesus só vai vir no final da grande tribulação, ele vai arrebatar, digo melhor, ele vai ressuscitar aqueles que morreram fiéis dentro do tempos primórdio até agora. Ele vai ressuscitar os que morreram
fiel, que faz parte da sua noiva, que vai ser a sua esposa, né? A esposa do Cordeiro, né? Esses aí vão ressuscitar primeiro, porque de maneira nenhuma precederemos os que dormem, e depois nós que estivermos vivos, se estivermos vivos na época, seremos arrebatados juntamente com eles, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles. O arrebatamento a ressurreição vai acontecer como um sinal mundial, viu? As pessoas que ressuscitaram aqui em Tangará, lá na Barra do Bugre, lá em Cuiabá, ele vai aparecer nas ruas. Ali tem um tempo, irmão, tem um período ali. A ressurreição, ela não vai ser já interligada ao mesmo momento com o arrebatamento. Não, a ressurreição primeiro, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro, tem um ponto. Aí tem um período aqui, um tempo, entendeu? Que esse povo vão ficar na terra, vão ficar andando, vão ficar revendo muita gente que eles conheceram, entendeu? E o que vai acontecer? Eles vão receber os seus corpos e vão aparecer. A aparição do povo que ressuscitou. Agora, e depois, nós, né, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles. Primeiro, ressurreição, depois, transformação dos corpos e arrebatamento. Aí, sim, mas isso só vai acontecer no final da grande tribulação. Aí subiremos para o céu e Jesus derrama a última taça da ira dele sobre a terra, da ira de Deus sobre a terra, destruirá tudo isso. Depois ele julga as nações, porque ele vai descer com a igreja, ele vai tirar a igreja para derramar a última taça. Depois ele desce lá do céu da Nova Jerusalém com a igreja glorificada, entendeu? A igreja desce com ele, a igreja já recebeu os seus galardões no tribunal de Cristo, aí ela desce junto com Jesus para a terra, e aí o que vai acontecer? Julgamento das nações, restante que vão sobrar, com a pregação das duas testemunhas no período da grande tribulação. Muita gente vai se converter, muita gente vai para os desertos, vão ser protegida nos desertos, e muita gente que não se corromperem, muitas nações que não aceitaram o sinal do anticristo vão ter a oportunidade de passar pelos ensinamentos, pelas orientações da igreja, e aqueles que aí essas nações vão entrar no milênio fisicamente, entendeu? Vão entrar no milênio fisicamente, regido, orientado, ensinado pela igreja, a esposa do Cordeiro, e Jesus vai estar reinando no Monte Sião durante 1000 anos na terra, juntamente com a igreja. Mas nós vamos ter acesso, se nós fizermos parte da igreja, vamos ter acesso aos céus e à terra ao mesmo tempo, tá? O lugar da igreja vai ser no céu, na Nova Jerusalém, e também na terra, na Jerusalém terrena, porque a Jerusalém terrena vai estar interligada com a Jerusalém celeste. Aí o que vai acontecer? O Satanás, julgamento das nações, Satanás vai ser preso por 1000 anos, aí começa o milênio. 1000 anos de governo de Cristo com a igreja na terra, e quando terminar o 1000 anos, aí vem o grande trono branco, o juízo final, a ressurreição de todos os ímpios, julgamento de todos os ímpios que ressuscitarem na segunda ressurreição, e o julgamento das nações que entraram no milênio, dos físicos. Por isso que eu costumo dizer que a gente ouve muita pregação que fala que não vai haver salvação no juízo final. Mas a Bíblia é clara, vai haver salvação. Essas pessoas que viveram no milênio, que não pecaram, que encheram a terra, milhões e milhões e milhões de pessoas, eu posso dizer bilhões e bilhões de pessoas, vão ser salvas no dia do trono branco, no juízo final. Porque, a não ser que você não acredita no milênio. Se você não acredita no milênio, você já está fora do reino, você já está fora, porque você não acredita no que a Bíblia está profetizando. Vai haver nações que vão viver na terra, vai haver milhões de pessoas que vão viver, milhares de pessoas que vão na terra, vão se multiplicar, vai se transformar em bilhões e bilhões de pessoas na terra durante 1000 anos. Aí o que vai acontecer? Aí vem o grande trono branco, juízo final. Esse povo vão ser julgados, milhares vão ser salvas, entendeu? A maioria que viveram no milênio, que não se corromperam,
porque a alma que pecar no milênio certamente morrerá. Muitos vai morrer e vão passar pelo trono branco, não vão alcançar a salvação. Mas muitas vão alcançar a salvação, entendeu? Então, depois que terminar o julgamento, que as pessoas passarem pelo livro das obras e o livro da vida, aí Jesus, aí o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, desce do céu com a Nova Jerusalém Celestial, e ela habitará na terra, e ela será o tabernáculo de Deus com os homens na terra. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus, fique com esta palavra, se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe você, meu irmão. Tenha um bom dia, tenha uma semana abençoada, um bom final de semana abençoado na presença de Deus. Fique com o Senhor. Amém.